Olá, boa noite. 2 mulheres assassinadas no estado em menos de 24 horas. O crime mais recente aconteceu em Colatina. O homem invadiu a casa da ex-companheira e matou a mulher a tiros. Ele já foi identificado, mas ainda não está preso. Uma criança sobe a escada correndo, mas a mulher que vem logo atrás acaba caindo. Em seguida, o vidro é destruído por um tiro. Quem dispara é o ex-marido de Gabriele Menas da Silva, de 30 anos. Pouco antes do ataque, uma vizinha viu o homem invadindo a casa e tentou alertar. Armado, falou que vai matar sua irmã. Esse que tá fazendo. Olha só, olha só, olha só. Infelizmente não deu tempo. Gabriele foi atingida pelos tiros. Ela chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu. O crime aconteceu ontem à noite em Colatina, na região noroeste do estado. Testemunhas contaram que o suspeito fugiu de carro. A polícia foi acionada, tentou encontrá-lo, mas ele não foi localizado. O suspeito já foi identificado pela Polícia Civil e tem diversos crimes, condenações por roubo, por tráfico de drogas, por ameaça, por vias de fato e também lesão corporal. Nas redes sociais, Gabriele já tinha compartilhado conversas com o ex-companheiro. Em uma das mensagens, o homem afirma: "Vou dar um tiro na sua testa no meio de todo mundo." Ela tentou evitar a tragédia. Tinha uma medida protetiva contra ele. Não foi suficiente. Esse foi o segundo feminicídio registrado no estado em menos de 24 horas. Na noite de terça-feira, Genisa Machado dos Santos, de 52 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro. O crime aconteceu em Guarapari. Foi um choque tremendo, né? Ela não teve chances. Minha mãe não teve chances. O suspeito, Adilson Soares, de 56 anos, ainda tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por familiares. Ele foi socorrido e em seguida preso. O casal morava junto há cerca de 1 ano, mas Genísia queria se separar. A família dela afirma que Adilson era ciumento e não aceitava a separação. Por isso, preferiu acabar com a vida da companheira. Não aceitou o término, foi atrás dela lá na roça, procurou nos lugares que ele já conhecia, foi na casa dos meus avós, tirou foto com os meus avós, não sei se foi uma forma de querer intimidar. Gabriele foi assassinada pelo mesmo motivo. O ex não aceitava o fim do relacionamento. 2 famílias destruídas nos primeiros dias de um novo ano. É um absurdo que crimes como esses continuam acontecendo, né? No ano passado, foram 30 casos de feminicídio registrados aqui no Espírito Santo. Por isso, é importante denunciar para colocar esses criminosos na cadeia. Qualquer informação pode ser repassada ao Disque Denúncia 181. Agora, olha só essa imagem. O ciclista segue tranquilamente pela rua. De repente, é atingido por uma moto. Com impacto, os 2 caem na rua. O ciclista, gente, ele é um idoso de 73 anos. Ele foi socorrido, levado para o hospital Jaime Santos Neves, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O motociclista fez o teste do bafômetro e deu negativo. Segundo a PM, ele não tinha carteira de habilitação, o licenciamento da moto estava atrasado, por isso a moto foi guinchada. Esse acidente foi em Jardim Carapina, na Serra. A Polícia Civil diz que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. E está na cadeia um ex-agente penitenciário que era procurado por facilitar a entrada de drogas em presídios. O homem ainda é suspeito de ter desviado R$40 mil da Secretaria de Educação do Estado. A polícia chegou até o falsário depois de uma operação que foi realizada em novembro do ano passado. Na ocasião, 2 carros de luxo foram apreendidos. Você viu aqui no TN. Documentos falsos também, com a fotografia de Alci Pinheiro Farone, que foi preso dessa vez. Ele já tem um histórico criminal, tanto por estelionato quanto por tráfico de drogas. Quando fizemos a Operação Creator, no fim do ano passado, na residência do principal alvo, nós encontramos vários documentos de identidade falsos que eram utilizados para fraudes previdenciárias e também para abrir contas bancárias de maneira fraudulenta. E muitos deles tinham a foto do Alci, apesar de estarem com identidades de terceiros. E aí a gente não sabia até então quem era o Alci, procuramos saber quem era aquele rosto que estava ali, e vimos que ele tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas, corrupção ativa e por associação criminosa. E ele utilizava para abrir contas bancárias. Abrindo contas bancárias, ele conseguia tirar algum dinheiro, claro, o limite,
E nisso ele ficava com 40% do valor, segundo ele, e 60% ia para esse alvo que fazia essas identidades falsas, que por sinal é o alvo da principal da Operação Creator. Alci foi preso no bairro do Ibis, em Vila Velha. No local, a polícia ainda encontrou essa quantidade considerável de crack. Ele tinha mandado de prisão em aberto por tráfico da época em que atuou como agente penitenciário. Ele exerceu essa função, foi acusado de facilitar a entrada de drogas, né, dentro do presídio. E então ele está sendo processado por isso e tem esse mandado de prisão preventiva exatamente por esse crime. Alci também é suspeito de ter desviado cerca de R$40 mil da Secretaria do Estado de Educação, a SEDU. A Polícia Civil continua as investigações agora para descobrir quem é a pessoa que de fato fabricava, confeccionava toda essa documentação falsa. Ele ainda não foi localizado, mas a gente já tem uma investigação bem robusta contra ele, então ainda vamos conseguir bastante coisa aí. Detentos teriam sido coagidos no Centro de Detenção Provisória da Serra durante as eleições. A denúncia apurada pela Polícia Federal, policiais penais e diretores da unidade estão sendo investigados. As denúncias de coação eleitoral e constrangimento sofrida pelos detentos do Centro de Detenção Provisória da Serra foram feitas à Polícia Federal durante o processo eleitoral e também no dia da votação. A gente recebeu denúncias de que alguns servidores públicos, policiais penais, estavam coagindo presos para votar no candidato A ou no candidato B. As investigações concluíram que são fortes os indícios de manipulação do voto e coação sofridas pelos presos do CDP da Serra, pressionados a votarem no candidato definido pelos diretores. Eles, inclusive, acompanhavam os detentos até a sessão eleitoral para se certificar da votação. Até os diretores do Sindicato dos Policiais Penais estão sob investigação. Antes do voto, em momentos anteriores, os policiais penais retiravam aqueles presos da cela e orientavam, coagiam os presos a votarem num candidato que eles tinham determinada preferência por algum motivo que vai ser descoberto no decorrer das investigações. De acordo com o superintendente da Polícia Federal, em depoimento, os detentos e os mesários envolvidos no processo eleitoral relataram a coação e o constrangimento que passaram durante esse processo. Inclusive, Eugênio Ricas comentou que os mesários disseram que logo após a votação, o diretor da unidade pediu que ele imprimisse o resumo dos votos, o que o mesário considerou um fato bem comum. Ao final das votações, alguns dirigentes de unidades prisionais, eles solicitaram o balanço final da urna, né? Nós acreditamos que, muito provavelmente, para verificar se efetivamente os presos que haviam sido coagidos votaram nos candidatos que foram orientados. Os mesários eles estão dentro de unidades prisionais, cercado de policiais armados, cercado de presos que vão votar, vão exercer o seu direito ao voto. E eles perceberam que alguns presos iam votar com certo constrangimento e alguns policiais penais acompanhavam esses presos com uma vigilância anormal, muito mais do que uma preocupação pela segurança, mas também uma preocupação, talvez, pelo resultado da votação em si. De acordo com o superintendente da Polícia Federal, outras unidades prisionais no estado estão sendo investigadas. Coação eleitoral é crime. Hoje a gente cumpriu 5 mandados de busca e apreensão para que a gente possa confirmar todo o teor dessas informações. Esse crime é punível com a pena de até 4 anos de reclusão e agora nós vamos dar continuidade às investigações. Quando a gente acha que já viu de tudo, né? Até isso agora. A Secretaria de Justiça do Estado afirmou que vem colaborando com as investigações, afirmou que a Corregedoria vai abrir um procedimento administrativo disciplinar após o recebimento das informações que serão encaminhadas pela Polícia Federal e que não compactua com irregularidades. Uma carga de celular roubada, avaliada em mais de R$100 mil, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. A estratégia dos criminosos quase deu certo, eu vou te contar. Todos esses celulares aí, que são iPhones da Apple, mais caixas de som, iPad e fones de ouvido, foram apreendidos hoje à tarde. Segundo a polícia, a carga foi roubada em São Mateus, no norte do estado. Os bandidos transportavam todos os aparelhos na carroceria deste veículo. E ao passar em Aracruz, eles chamaram guincho, afirmaram que tinha dado pane no carro.
Mas o fato chamou a atenção ao passar no posto da PRF da Serra. O inspetor Lira contou por que chamou a atenção da polícia. A equipe realizava uma fiscalização de combate à criminalidade mesmo, identificou um veículo guincho passando nas imediações com um veículo novo em cima. É para nós um indicador de que ou houve um acidente, algo de errado tem naquele veículo e, além disso, o guincho estava com a cabine lotada, tinha mais pessoas dentro do guincho, além do próprio motorista, e dentro do veículo sendo transportado também tinha passageiro. Então isso é diferente, chama a atenção e a nossa equipe resolveu abordar a esse guincho e verificar. Tudo que foi recuperado está sendo contabilizado, nós temos que fazer a relação disso. Sabemos que ela foi objeto de roubo na manhã de hoje em São Mateus e entendemos que era uma forma de passar aqui na Polícia Rodoviária Federal sem ser identificado. Eles acharam que colocando o veículo em cima do guincho, passariam pela polícia e não seriam abordados. Durante a abordagem, um conseguiu fugir, os outros 4 foram presos. Eles serão encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com todos os objetos recuperados. E mais uma baixa para os bandidos, viu? Foram retiradas de circulação 2 armas longas que estavam em poder de criminosos. As armas foram deixadas pelos suspeitos após uma perseguição policial em Nova Rosa da Penha 2, Cariacica, feita pela PM. O rifle e a garrucha calibre 12 estavam com carregadores. Tinha também munição, droga, balança de precisão e até luneta. Tudo foi apreendido. A polícia recebeu uma denúncia ainda de madrugada que haviam suspeitos armados em um sítio ali na região. Um deles acabou sendo localizado no sítio mesmo, fingindo que estava dormindo, mesmo após a perseguição policial. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio e foi preso. No próximo bloco, o motorista sem carteira de habilitação causa acidente com morte. Nós voltamos já já. Exames devem indicar o que provocou a morte deste homem que aparece aqui no LED. O corpo dele foi encontrado após um incêndio em uma casa em Vila Velha. A vítima é Natanael Dias, de 38 anos. Ele não tinha endereço fixo. De vez em quando, dormia nesta casa, que era de um amigo. Pela madrugada, o incêndio começou e algumas pessoas chegaram a ouvir os pedidos de socorro dele, mas não conseguiram salvá-lo. Aí eu e minha esposa acordamos preocupados, com nossos filhos, e vimos que conferimos nos quartos, que não era nada em casa. Aí quando abrimos as portas, tinha fumaça na rua, Fomos ver os pessoal tentando apagar fogo que estava pegando ao lado da minha casa, que infelizmente aconteceu que um amigo da gente veio a falecer lá dentro. O incêndio aconteceu por volta das 5h30 da manhã nesta casa que fica em Jardim Marilândia, Vila Velha. O corpo de bombeiros foi chamado e logo conteve o incêndio, mas já era tarde. A perícia já chegou para poder avaliar e tentar descobrir o que teria provocado o incêndio que acabou matando Natanael. De acordo com a família, tratamento eles já tentaram por diversas vezes, mas Natanael preferia viver na rua e era viciado em álcool. Desde 2019, logo que ele não quis mais ficar na clínica, logo que mamãe partiu, ele optou por ficar nas ruas. Até então a gente sabia que ele estava pro lado de Cariacica. Aí depois que a gente ficou sabendo que ele estava aqui, que ele estava ficando aqui. Por 5 vezes ele foi internado. Mas nas 5 vezes ele saía das clínicas, não queria ficar, as pessoas ligavam, Falavam, olha, seu irmão não quer ficar aqui. Então, assim, o que a gente pôde fazer, a gente fez. A Polícia Civil informa que a morte está sendo investigada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa e que ainda aguarda o resultado dos exames que vão confirmar a causa da morte. Um motociclista morreu após um acidente em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima, de 45 anos, foi atingida por um condutor de um carro que não era habilitado, segundo a polícia. O acidente aconteceu na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo testemunhas, foi o carro que invadiu a contramão e bateu de frente com a moto. O condutor ficou ferido e foi socorrido. Já o motociclista morreu no local. O corpo dele foi levado para o DML de Cachoeiro. A seguir, CRAS continua um cadastro para o cartão Reconstrução. Os detalhes em instantes.
Depois da chuva que veio forte, destruindo muita coisa dentro de casa, agora os moradores que foram afetados pelos alagamentos enfrentam longas filas e horas de espera para conseguir o benefício do cartão Reconstrução. Em Cariacica, o cadastramento vai até o final de janeiro. Essa é a casa da Judislene, logo depois da água da chuva baixar no bairro Novo Horizonte, Cariacica. Nossa equipe esteve lá e acompanhou de perto o drama da família. Agora ela tenta o cartão Reconstrução para minimizar os danos da casa. Em casa a gente está cheio de mofo, a gente não tem para onde ir, então a gente limpamos, deixamos, organizamos, né, para a gente poder continuar morando lá, mas você lembra que a situação está feia, tem as imagens até que foi feita lá no início, logo quando a água baixou. Mas tá bem complicado. A gente espera receber esse benefício de R$3.000 pra gente poder dar uma pintura. Nossa geladeira queimou. Assim, meus colchões, joguei um monte de colchão fora. Ela chegou na fila do CRAS de Mucuri às 8 horas da manhã. Tá bem complicado, desde 8h30 da manhã. Eu tenho criança pequena, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minhas coisas e tô aqui perdendo o meu dia literalmente. Quem também chegou cedo foi a Rose, do bairro Operário. Ela teve que levar a neta de 5 anos. A minha casa hoje, ela está... não toda danificada, mas foi meu quarto, banheiro que caiu o teto do banheiro, teto do meu quarto. Eu perdi minha máquina, geladeira e guarda-roupa que entrou dentro, essas coisas assim. O mutirão de Mucuri é apenas um reforço para o cadastramento de famílias. Segundo a prefeitura, o requerimento pode ser feito em qualquer CRAS de Cariacica. Vale lembrar que é preciso ter toda a documentação em mãos para conseguir o benefício. Fizemos o balanço e verificamos que haverá necessidade dessa continuidade de atendimento, então ninguém precisa ficar ansioso nem desesperado. Vamos durante todo o mês de janeiro fazer o atendimento a essas famílias que precisam desse benefício, do cartão de R$3.000, uma vez que nem todas as pessoas conseguem, todos os dias da semana, estarem com a gente aqui no CRAS. E também é preciso ter laudo comprovando que a casa foi afetada pelas chuvas. É exigência mínima ter o cadastro único. Caso não tenha ainda, a gente faz, se caso tenha o perfil do benefício de até 3 salários mínimos de renda familiar, a gente faz, só que também a família tem que ter sido afetada com a chuva, ou ter sua casa alagada, perdido seus bens imóveis, eletrodomésticos, ou ter sido danificada de forma mais agressiva, né, na estrutura mesmo, com as paredes, nos muros da casa. Vale reforçar que não é preciso correria. Os atendimentos vão até o final de janeiro. Então, todo mês de janeiro, os 8 CRAS de Cariacica estarão atendendo, não em mutirão, com as equipes normais dos CRAS, mas vamos atender toda a população que faz jus a esse benefício. Reforçando o funcionamento dos CRAS de Cariacica, é de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.